Aqui há Romanos. O podcast que fala de costumes da Roma antiga que resistem até aos nossos dias. Então, muito boa tarde. Olá, boa tarde. Inês, o meu nome é Lídia Fernandes, sou arqueóloga, coordenadora do Museu de Lisboa Teatro Romano e convidei a Inês Simões, que é uma grande profissional e também uma grande amiga, para falarmos um pouco sobre moda. E este podcast enquadra-se no programa Aqui há Romanos. E vamos, de forma um pouco anacrónica, perceber se de facto há moda romana entre nós e de que forma é que este tema da moda se enquadra na atualidade e como é que se enquadra em contextos históricos, arqueológicos, de um museu dedicado a um monumento cénico de Lisboa, que era o Teatro Romano de Lisboa, construído há cerca de 2000 anos, portanto, inícios do século I depois de Cristo. Mas, antes de entrarmos propriamente no tema, gostaria de apresentar a minha convidada, Inês Simões, como já referi. A Inês nasceu e foi criada em Lisboa, concretamente na zona de Alvalade, e em 1985 mudou-se para a Baixa Pombalina, onde viveu durante alguns anos, e depois, em 2003, subiu um pouco a colina e passou a habitar junto à zona da Sé, onde ainda vive e, portanto, é vizinha. Paredes Meias do Teatro Romano de Lisboa. Verdade. Licenciou-se em pintura pela SBAL e em design de moldes pelo FIT, em Nova Iorque. O que é isto, Inês? FIT, Fashion Institute of Technology. E ficaste em Nova Iorque quanto tempo? 3 anos. Portanto, estudei e depois, durante um ano, com o visa especial, consegui trabalhar também em Nova Iorque, na indústria. E tiraste o mestrado e doutoraste em design pela Faculdade de Arquitetura na Universidade de Lisboa. És professora de design de moldes 2D e 3D desde 1992 e coordenadora da licenciatura em design de moda desde 2008 na Faculdade de Arquitetura. Correto. É fundadora e coordenadora do grupo de investigação Paternology, Centro de Investigação em Arquitetura, Urbanismo e Design da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, desde 2018. Correto. Corretíssimo, até agora, pelo menos. A tua atividade profissional compreende igualmente os campos das artes plásticas, design de moda, design de figurinos e design de moldes. És autora de vários trabalhos científicos sobre os paradigmas da representação do corpo em design de moldes e sobre o ensino-aprendizagem em design de moda. E acho que está aqui feita a apresentação, ainda que muito breve, das várias atividades pelas quais tens vindo a debruçar. E antes de começar a colocar algumas questões sobre estas tuas atividades, dizer que este contacto mais direto contigo foi feito no âmbito de alguns projetos desenvolvidos no próprio Museu de Lisboa Teatro Romano. Deste um curso de formação em abril de 2018 e integraste também uma das atividades de um festival que o museu levou a cabo em 2018 e 2019, no festival Estes Romanos Estão Loucos, com uma palestra intitulada Vanitas Romana, a moda na Roma Antiga. Foi um título que foi criado por ambas, acho eu. Eu acho que era no cotidiano de Roma. Sim, eventualmente, sim. Claro sim, que era sim. a Roma Antiga, mas no cotidiano, porque, não sei...
não cobríamos exatamente, mas a moda em todas as classes sociais, culturais, etc. Só enquadrar também que este festival, estes Romanos Tão Loucos, que foi feito durante 2 anos, depois entretanto veio a pandemia e não pôde haver nova edição, e entretanto já temos outro tipo de atividades, mas eram 3 dias ao fim e ao cabo em que múltiplas ações foram desenvolvidas no museu, trazendo exatamente Roma para a atualidade, ou seja, de que forma é que a música, temas como a moda, a gastronomia, vinham até aos nossos dias, e é exatamente também esse o princípio subjacente a este podcast, não é? Saber Sim. de que forma é que este tema da moda nos acompanha até aos dias de hoje e nos influencia, não é? Isto porque a cultura romana marcou de forma indelével a nossa própria cultura, e portanto falar de vanitas romana é perfeitamente atual. Mas vanitas tem um significado um bocadinho distinto daquilo que nós damos hoje, não é propriamente uma vaidade, que seria uma tradução livre que o comum dos mortais rapidamente iria, mas vanitas tem outro sentido. Bem, para já, vanitas também parece ser uma palavra recuperada de uns séculos depois, da pintura, século XVI, creio eu, mas quando se fala de moda, tem-se muita tendência para pensar que é qualquer coisa que pode estar ligada a essa vaidade, a qualquer coisa que é fútil, a qualquer coisa que é... efêmero? Sim, exato, e que no fundo depois não é nenhuma dessas 3 coisas, ou pode haver uma franja qualquer que o é, mas de facto não é. Por exemplo, há quem defenda que na Roma Antiga ou na Grécia Antiga, e nós vamos... eu tenho um bocado de dificuldade só em falar de Roma, na questão da moda, porque no fundo entre Grécia e Roma, antiguidade clássica, não é? Portanto, há quem defenda que não havia moda, e que a moda só surge, isto no mundo ocidental, no século XIV, mas de facto havia moda, e há uma consciência de como nos queremos vestir na Roma Antiga, ou enfim, na antiguidade clássica. Como nos queremos vestir, como nos queremos pentear, como nos queremos distinguir uns dos outros. E portanto, se nada disto é moda, então o que é moda? Exato. Por outro lado, curiosamente, ao longo destes séculos todos que já decorreram desde a Antiguidade Clássica, a moda da Antiguidade Clássica é revisitada, e é revisitada de várias maneiras, seja de um ponto de vista formal, meramente formal, seja de um ponto de vista conceptual, seja de um ponto de vista filosófico, ou no cruzamento destas várias coisas. E portanto, por um lado podemos falar de moda na Antiguidade Clássica e de facto nas repercussões que a moda da Antiguidade Clássica tem até aos dias de hoje, e que terá sempre. É uma coisa muitíssimo curiosa. E também do ponto de vista da própria indústria de moda, não é? Hoje em dia, isto é um conceito que está muito na moda, não é? Falar de uma indústria enorme à volta de todas as componentes de moda, mas em época clássica, pelo menos daquilo que eu conheço, especialmente a época romana, isso é um statement, quer dizer, existia de facto uma indústria de moda. Uma indústria de moda, exatamente. Não é? Um comércio estabelecido, quer de tecidos que vinham da parte mais oriental do Império, quer das joias. Ou dos próprios tintos para atingir as fibras e os tecidos. Portanto, a tintagem, a lavagem, tudo, de facto, era tudo, era uma grandíssima indústria. Ou seja, pensar que
as peças de vestuário eram só feitas no âmbito do lar de cada um, é uma mentira. Isto era de facto uma grandíssima indústria que deveria mover, como nós dizemos hoje em dia, que deveria mover dinheiro. Milhões de sestércios, exatamente, não é? Imensas fortunas. Imensas pessoas envolvidas, portanto, mais uma vez se comprova que dizer que não havia moda nesta altura é completamente obtuso. Sim. É verdade. E então, quando falamos de teatro romano, e tal como tu disseste, quem ia ao teatro romano, nestes espetáculos de toda a população, existia uma intenção clara de ver e ser visto. E, portanto, o cuidado imposto naquilo que se escolhia, quer para vestir, quer para adornar os cabelos das mulheres, ou o calçado que era usado, as joias que eram usadas, tudo isso definia o lugar na sociedade e, de forma mais concreta, o lugar que cada um dos espectadores ocupava no próprio hemiciclo do teatro, não é? Exatamente. Portanto, esta feira de vaidades implicava um tempo enorme de preparação, portanto as coisas não eram feitas de forma leve, não é? Tudo isto tinha um propósito muito claro e é claro que as grandes famílias, as famílias mais ricas, preparavam-se com grande antecedência, procurando importar tecidos, joias, adereços que fizessem brilhar esse status que iriam envergar dentro do próprio monumento cénico. Ao fim e ao cabo, parece que estamos a falar quase da atualidade. Hoje em dia, quando se vai à ópera, não tanto como há uns tempos atrás, mas ainda acontece, claro, não é? Sim. Não, e daí eu suponho que quando me apresentaste falaste em representação do corpo. Sim. E de facto é tudo isso a que a moda está ligada. Eu estava aqui a olhar para a apresentação que mostramos em setembro de 2018 no Museu do Teatro Romano e de facto Roma corresponde a um império e portanto isto também ainda ligado a uma indústria, se quiser dizer, mas de facto as coisas que as matérias, os pigmentos, etc., que eram utilizados, que vinham de todo o sítio deste império. É impressionante quando se vê o mapa. É muito curioso. Também quando se vê o mapa, por exemplo, dos pigmentos, e aí contribui muito para a estratificação social e cultural, em que certos pigmentos que são muito difíceis de encontrar ou que são necessários milhentos de pigmentos para tingir uma peça de tecido. É claro que não há muita gente que pudesse enfim, pagar. Inclusivamente temos o púrpura, não é? Por ser qualquer coisa que era tão inatingível que é reservado só aos mais altos dessa sociedade, inclusivamente o imperador. Não só entre a cor, como na extensão de material que ele tinha que envergar, não é? Nas togas, não é? Impressionante, com 4,5 metros de largura, ou 5, de facto. Toda uma representação desse corpo, desde o mais baixo na sociedade até ao mais alto, é absolutamente impressionante. E podemos até dizer que esta complexificação ou a exuberância daquilo que se vestia, daquilo que se usava em termos de cobrir o corpo, tapar o corpo e mostrar aquilo que se envergava, acompanha ao mesmo tempo a extensão do próprio império. Ou seja, à medida que novas províncias, novos territórios vão sendo conquistados,
para o Império Romano, vai-se ter acesso progressivamente a cores distintas, a pigmentos distintos, cada vez mais diversificados, e é quase um fenómeno paralelo à própria arquitetura. Ou seja, à medida que o Império cresce, também se vão receber matérias-primas diferentes, pedras distintas, mármores cada vez mais distintos entre si, com cores mais apelativas, e quase que se pode dizer que esta exuberância da arquitetura se plasma igualmente numa exuberância da forma como as pessoas se vão mostrar ao mundo, se vão mostrar ao outro. Sim, exatamente. Dizer também que nesta palestra que houve no dia 15 de setembro de 2018, no Museu de Lisboa Teatro Romano, essa palestra foi feita por ti, mas também pelo Marcos Ribeiro, que infelizmente já não está entre nós, e pelo Nuno Nogueira. E o painel, o cartaz enorme, já não sei qual era a dimensão, mas era gigante. Era gigante porque que tinha... tu fizeste. Exatamente. Era delicioso, lindíssimo, e eu próprio teria gostado muito que ele ficasse no Teatro Romano, mas não, foi para a faculdade. Foi para a tua faculdade. Mas era de facto muito, muito grande, porque tinha sido feito para o workshop, ou foi feito para o workshop, e portanto o que ele era composto por vários pontos que... Como é que é aquele jogo que... Sim, que une os pontinhos e vai desenhando pontos, a figura. Com as várias cores, em que cada uma dessas figuras depois era o molde de uma das peças de roupa. Desde a toga do imperador até à toga que não é do imperador, até à peça mais simples, mas era exatamente isso que eu te queria perguntar. É que, como tu me disseste, que eu desconhecia por completo, os vários tipos de fatos que os romanos envergavam, que eram muitos, basicamente em termos de moldes, que é a tua especialidade, dividem-se em retângulos e múltiplos de retângulos, exatamente, não é? Exatamente. E que eu lembro-me de uma conversa que nós tivemos antes de 2018, em que eu ainda não tinha começado a estudar esta questão dos moldes em Roma, e que ainda tinha a ideia ingênua de que os moldes eram só retângulos, porque não tinham ainda, ou não tinham ainda tesouras de eixo, mas é mais tendo só tesouras de mola, não conseguiriam cortar os arredondados que nós sabemos que temos no vestuário atual, ou desde o século XIV. Quando comecei a estudar todo este contexto em Roma e Grécia, percebi, não, eles queriam fazer exatamente assim. Porque já existia a tesoura de eixo, foi inventada pelos romanos. Exatamente, portanto servia para outras coisas, não serve para isso. E aquilo que eu percebia, por um lado, o que é que eu percebi? Percebi que havia um respeito tão grande pelo próprio material tecido, que ele tinha que ser mantido intacto. Por outro lado, a espessura, o fluir do tecido era também tão grande que não era necessário que o vestuário contornasse o corpo, como aliás, por exemplo, os egípcios já o faziam, mas que podia ser arranjado, exposto à volta do corpo de tal maneira que até, de uma maneira, para mim, muito mais interessante, muito mais bonita, representava o próprio movimento do corpo, não é? Nós conseguirmos imaginar, entre o barulho que o tecido pudesse fazer no tchic-tchic-tchic, ou de facto todas as voltinhas que ia fazendo, e nós sabemos pela estatuaria romana, sabemos pelos mosaicos romanos, sabemos pelos vasos gregos, não é? Toda a iconografia dá essa indicação. E de tal maneira essa apreciação pelo material que é usado, que
agora vou fazer um grande salto na história, mas um grande salto na história, e que é revisitado, como eu dizia há bocado, de um ponto de vista filosófico, por aquilo que hoje se chama a moda desperdício zero. Sim. Que formalmente... Aliás, a moda romana era muito sustentável, é a conclusão a que nós chegamos, não é? Exatamente, por isso mesmo é que se houve muitas revisitações mais formais do que esta é de facto um ponto de vista filosófico e eu acho absolutamente espantoso como é que qualquer coisa sobrevive em várias frentes ao longo de milénios, neste caso. Sim, 2000 anos. Não é anos, não é séculos. Não, é muito mais. É muito mais, é espantoso. Ou seja, podemos dizer que há uma manutenção, quase um respeito pela forma tradicional dos fatos, não é? Seguindo os mesmos modelos, os mesmos moldes, mas depois é a forma de os colocar no corpo que traz esta diversidade de soluções de vestuário, conjuntamente com todos os adereços. Exatamente. Por exemplo, os cintos suncinte, que são o apertar a cintura, não é? Portanto, o apertar alguma coisa, sucinte, é o termo latino para cintos, já existiu em época romana, e mesmo que uma túnica retangular que entra pela cabeça e cai até aos pés, pode ter aspectos completamente diferentes caso seja apanhada por esses cintos, seja drapeada e agarrada nos ombros pelas fíbulas, não é? Que são os alfinetes de dama, ou alfinetes simples, que são os acos, não é? Portanto, há um sem número de formas de modificar um simples retângulo, um simples quadrado ou um triângulo, não é? Exatamente. E, portanto, tudo isto vai permanecer até aos dias de hoje. Nós usamos cintos, usamos fitas, apertamos as camisas por baixo do peito, acima do peito, com 1000 laços, 1000 pendurezas, não é? Mas tudo isto já existia, não é? As fitas de várias cores, as fitas de sedas, e depois a diversidade dos próprios tecidos, não é? O linho, os brocados, as sedas, toda esta diversidade já existia em época romana. Nós não mais fizemos do que perdurar, fazer continuar essa tradição de utilização. Isso, e depois, conseguimos começar a produzir materiais que não são naturais. Uau, que conquista! Exato, uma conquista absolutamente triste. Pronto. Mas também a preços mais acessíveis, não é? Sim, está bem, mas por outro lado, mas agora também vivemos naquela situação em que, por um lado, fazemos isto muito acessível e, por outro lado, estamos com um planeta mais insustentável, ou com as alterações climatéricas, etc. Mas uma coisa é certa, é que já não produzimos os materiais tão bem, que eles não resistem também tanto tempo. Sim. Não resistem, enfim, não conseguem viver tanto tempo. Portanto, a moda aqui tornou-se uma coisa que procura os fins hiperlucrativos, não é? Enquanto que nesta altura não era assim, mas pronto, não interessa. Mas de facto é curioso como as coisas perduram no tempo, e o que nós usamos hoje, que achamos que é uma invenção relativamente recente, eventualmente do século XVIII ou do século XIX, de facto não é. E se pensarmos, se nos recordarmos um pouco da iconografia mais antiga, veremos que não é. Como é o caso, por exemplo, da rede de cabelo, não é? O retículo, que é muito antigo, os guarda-sol também são muito antigos, estão designados por umbela, os leques, o leque é o flabellum, portanto, tudo isto são adereços ligados à moda que já existiam em época romana e que continuam. E há termos, não é? Por exemplo, o termo candidato.
vem da designação da toga ser cândida, porque os candidatos ao poder político tinham que ser imaculados, Exato. sem pecado, eram cândidos, e daí ficou a designação de candidato a um candidato, hoje que se candidata a um lugar público, Isso não é? para não falar depois de senadores, etc. Exato, não é? sim, Portanto, sim, está realmente sim. impressionantemente como é que perdura, de facto, perdura. Mas voltando ainda um bocadinho aos moldes, porque eu acho que é um tema interessantíssimo e que exploraste muito bem na altura, e é uma área, é a tua área de eleição em termos de investigação. Fala-nos um bocadinho mais dos moldes, dos tais retângulos usados em todas as roupas, ou praticamente todas as roupas de época clássica. Sim, há duas medidas que comandam estes moldes, que é a altura da pessoa e a largura de mão a mão com os braços abertos. Portanto, essa indústria, por um lado, era uma indústria que ainda estava muito baseada no como é que se diz, no custom made, no fazer para uma pessoa, portanto não havia ainda a indústria no sentido do pronto a vestir, e só muito mais tarde é que veio a acontecer. E quando a moda e os moldes mudam, também bastantes séculos depois, já não bastavam as duas medidas do corpo, foram precisas muito mais. Portanto, nesta altura, não sei se posso dizer muito mais em termos dos moldes deste vestuário, porque eram de facto retângulos, porque ou eram retângulos inteiros que envolviam costas, frente ao frente de costas, e portanto a roupa interior, por exemplo. A roupa interior é um retângulo que depois tem uns atilhos nos quatro cantos e que depois os atilhos estão à volta do tal retângulo. Eventualmente, pelo menos o que eu consegui averiguar é que já tinham uma noção do que seria um tamanho para o homem e um tamanho para a mulher. Sim. Há o biquíni, inclusivamente, que também é exatamente qualquer coisa que vem desde essa altura. Que é o que nos diz a iconografia dos mosaicos, por exemplo, o mosaico da Vila Romana de Cazzale, na Piazza Marina, não é? Que são as famosas meninas que estão a exercitar-se e que têm uns biquínis se elas fossem de repente colocadas numa praia ali de Cascais, estavam perfeitamente integradas. Claro, não é? Sim. Não, fantástico. Portanto, nem os biquínis nós inventámos, nada. Nem as mini saias com mariquante, nada disso. Aliás, os desfiles de moda de costureiros célebres. Não digas bem esses nomes, porque eu tenho aqui nomes fantásticos. Para já temos no próprio século XVIII, tens inclusivamente o estilo império. E pensemos nos filmes... Que é o revivalismo, ao fim e ao cabo. Que é o revivalismo completamente... exatamente. Todo aquele ar do corpo libertado, dos tecidos levezinhos... E, curiosamente, nessa altura, aquela ideia de que era tudo branco, porque o que se conhecia mais da moda de Roma era pela estatuária. Exatamente, que é uma invenção do século XIX, completamente, sim. Mas, e depois temos, no princípio do século XX, ou no fim do século XIX e princípio do século XX, temos uma senhora maluca à época, de certeza absoluta, a Isadora Duncan. Sim. Que é nora do Sr. Singer das máquinas, Mr. Singer, exatamente, e que de facto tem aquela maneira de dançar envolta nos panos, e que no fundo envolta, enfim, nos panos greco-romanos, digamos assim. E lá está, aqui
toda esta... Aliás, foi um pano que a matou, não é? Foi a Sharp que a matou, exatamente. Mas sobretudo aqui é a ligação ao elogio do movimento do corpo, e estamos a sair de uma época vitoriana em que sobretudo as mulheres tinham roupas muito rígidas, muito coisas. Portanto, depois temos todo um fascínio por esse tipo de vestuário, e temos uma grande senhora da moda que é a Madeleine Vionnet, e que no fundo todas as suas coleções, todos os seus enfim, vestidos, etc., bebiam muito deste conceito da liberdade do corpo, dos panejamentos ou dos drapeados, ou etc. Os drapeados é uma coisa que nós usamos tanto hoje em dia. Por acaso nenhuma de nós traz um drapeado. Não, eu não sou muito drapeado, porque eu sou muito básica. Mas o drapeado é uma coisa que ficou para vencer, não é? As várias coleções de Hermès, etc. Ou até aliás, influência. Depois tens a Madame Guerret, também uns aninhos depois. Há muitas influências, porque mesmo que não sejam tão diretas como isso tudo, vão beber, não é? Elas bebem de alguma maneira. Tens muitíssimos exemplos possíveis de citar. E agora, para acabar, porque as conversas é como as são cerejas, muito excitantes, não é? claro. E ficaríamos aqui a falar muito mais tempo, mas já não temos muito tempo, e vamos terminar com uma pergunta que te queria colocar. Se tu, Inês, criadora de moldes, fosses obrigada, digamos assim, a criar roupa com os moldes da época romana, e colocasses as pessoas com essas roupas na rua, será que alguém iria achar que essas pessoas estavam vestidas de forma muito, muito estranha, muito, muito diferente? Sim, não. Vou-te dizer porque é que eu respondo assim. Não, porque de facto não é tão inédito como isso, poder ver pessoas vestidas desta maneira. Eu disse sim, porque estamos num contexto português. A primeira pessoa que aparece vestida assim, ninguém vai compreender. Mas quando começarem a ver 10, 100... 200, 300 pessoas, aí já toda a gente vai adquirir e encontra nas lojas todas dos chineses, etc. Portanto, é aceito. Agora, eu inclusivamente, e não tenho agora acesso ao teu guarda-roupa, porque não estamos nesse local, mas podia ir ao teu guarda-fatos e tirar de lá todas aquelas peças que eu acho que de facto bebem muito diretamente. E sobrariam muito poucas. Sobrariam poucas, seguramente. E com isto terminamos. Muito obrigada, Inês, foi um prazer falar contigo. Como sempre, e de facto também. Os romanos continuam entre nós. Exato, eu só não diria que são loucos. Aqui há Romanos é um podcast da Agenda Cultural de Lisboa. Foi idealizado e produzido em parceria com o Centro de Arqueologia de Lisboa para assinalar o 10º aniversário da criação deste equipamento da Direção Municipal de Cultura da Câmara Municipal de Lisboa. A sonoplastia e genéricos são da autoria de Fernando Figueiredo. A coordenação é de António Marques. Terracque protega somnes, et de pulsis vite procenis, salutare